Bom dia, pessoal. Hoje é o quarto e último dia do nosso curso Rotina Consciente para aplicado para uso de eletrônicos de crianças e adolescentes. Bom, no primeiro dia, a gente falou da parte mais importante de todo o curso, que é a parte de observação. Eu preciso levantar muito bem quais são os meus valores. O que eu acho bom, o que eu não acho bom, o que eu concordo, o que não concordo. Não são as regras da Carol, são as suas regras. Você precisa olhar o que você dá conta. Eu posso achar lindo, maravilhoso, nada de eletrônico. Eu, por exemplo, acho muito legal nada de eletrônicos. E na pandemia não estou dando conta. Meus filhos assistem 20, 30 minutos todo dia, né? Você pode achar que 20, 30 minutos todo dia é lindo e pode não dar conta, e tá tudo bem, né? Você precisa olhar a sua realidade, né, com muita clareza, e claro, né, quando a gente resolve tirar a criança do eletrônico, diminuir o tempo de eletrônico, não vai ser um processo gostosinho sem estresse, gente, de verdade não vai, entendeu? Não é fácil, eles ficam alguns dias, né, insuportáveis. Principalmente aquelas crianças que estão mais tempo no eletrônico, você quer tirar por quase nada, elas ficam insuportáveis, elas ficam chatas, elas choram, elas fazem birra, elas negociam, elas tentam. E como eu disse na aula de comunicação, né, a gente vai ter situações que a gente vai ter que se flexibilizar, e é o tema de hoje. Mas, quando a gente está fazendo uma transição, não é um bom momento. Planeje um tempo que não vá precisar. Então, hoje vamos falar de quais situações, em geral, a gente precisa, tá? Então, a primeira coisa é você fez um planejamento, colocou na prática e viu que toda hora você está cedendo. Que toda hora você está deixando mais. Ou toda hora aquilo que era teu valor no primeiro dia, na prática não funcionou. Reveja. Melhor 2 horas com consistência do que meia hora um dia, 1 hora outra, 3 horas outro. Tenha consistência, tenha muito claro os seus valores. Então, assim, não é ceder, né? É olhar a minha realidade tal como ela é, tal como eu dou conta, tal como é possível, tal como eu acredito, e dizer, até aqui eu posso, até aqui eu não posso. Ou até aqui eu posso agora, talvez mais para frente eu possa mais. A gente precisa fazer assim. Não existe liberdade sem consciência. Ninguém faz escolha se não observa. Eu planejei. Eu comuniquei. E não funcionou? Não funcionou por quê? Se não funcionou porque não cabe na sua realidade, porque você está tentando seguir o modelo da Carol, da Maria ou da Joana, olha para você, para sua realidade, para o seu filho, e diz o que eu dou conta é isso. E faça isso, e não aquilo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que flexibilizar, que na verdade é só um reajuste de rota. Não é mais do que flexibilizar, é só um reajuste de rota. Esse é o novo caminho. Tem uma outra situação de flexibilizar, né? E vamos combinar. Vamos voltar para aquele caso crítico, né? A criança está vindo 10 horas, eu quero que a criança venha meia hora. Gente, não vai ser no primeiro dia que vai funcionar. Então, assim, se planeje antecipadamente para o estresse. Esteja preparado. Então, assim, cara, a vida corporativa tá te matando, essas coisas de home office com homeschooling tá ficando uma loucura. De verdade. Se você estiver no auge do teu estresse, não faça. E isso, gente, de verdade, eu falo para todas as áreas. Desfraude, tirar a criança do peito, ter reintegração de posse do quarto. Agora eu estou na fase da reintegração de posse do banheiro. Gente, a gente tem que estar no momento que a gente está com leveza, marromenho, né? Leveza, essa coisa zen, budista não, porque essa coisa não existe. Mas o mínimo, né, de tranquilidade para o processo. Porque senão a gente vai tirar o eletrônico e vai bater na criança. A gente vai enlouquecer com eles. Então, assim, se está no nível altíssimo de estresse, espera, né?
Começa a... E conta com apoio, né? A gente precisa fazer os combinados. Aliás, isso é uma coisa que eu não falei ontem. Eu falei muito da comunicação com as crianças e não falei com os outros adultos. Vou falar hoje, para vocês não ficarem sem essa informação. A gente precisa também combinar as regras com o pai, com a avó. É muito importante, gente. Porque aqui, vou te falar, quando eu falo vó, tá, o pai, eu tô pensando crianças que moram com pai e mãe. Crianças de pais separados, né, também precisa um combinado mínimo do que é aceitável. Mas são casas diferentes, mundos diferentes, jeitos de pensar diferentes, e a criança vai, infelizmente, se não tiver um ponto de acordo, ela vai viver realidades diferentes. Infelizmente, é assim que funciona. São duas relações, né? Mas quando tá na mesma casa, né? Ou a avó mora junto, e aí porque eu falo vó, avô, tio, né? Os outros adultos que cuidam dessa criança, até babá, né? Precisam estar muito conscientes de qual é a regra. E talvez você dissesse, eu quero que meu filho não assista nada. E o pai acha um absurdo. De verdade. De verdade. Isso não vai levar em nada produtivo para o teu filho. Então, assim, num diálogo, né, na criação dos filhos, a gente precisa entender qual que é a necessidade desse pai de achar que isso é absurdo, né, e qual que é a tua necessidade de querer nada, né? Ah, eu quero nada, Carol, porque todos os estudos científicos falam que eletrônicos faz mal. É verdade. Então, a tua preocupação é com a saúde? Qual que é a preocupação do pai? O que está motivando o pai a querer que o filho esteja eletrônico? Bom, a gente não dá conta. E se vocês dão? A realidade concreta, vocês dão? Ah, se eles me ajudassem, a gente daria. Ele ajuda. Percebe? Então, assim, a gente trabalha com a realidade, não com o que eu gostaria que, né? Então, assim, se você não vai contar com a ajuda do pai, se no primeiro momento que o pai tiver que cuidar, ele vai ligar a televisão, isso precisa estar lá na observação. Não é aqui na flexibilidade o problema. É lá no começo. Eu tenho que observar como é a minha realidade. Ah, Carol, então eu largo mão? Não. A gente tem que conversar e chegar qual é a necessidade desse pai, qual é a necessidade dessa mãe, para a gente chegar num lugar comum. Por exemplo, tá? Para o meu marido, tá? As crianças assistirem filme de natureza que seja para 10 anos, não é um problema, né? No primeiro momento, para mim, foi. Eu falo, cara, se tem alguém que falou que não é para uma criança de 8 anos, né? E eu que sou a chata que acho que tem conteúdo livre que eles não devem assistir, né? Em vez de a gente brigar, o que a gente combinou? João, quem queria era o João, né? João, a gente vai fazer o seguinte, o papai e a mamãe vão assistir à noite, quando você não está, e nós faremos um julgamento se é adequado ou não. O que eu queria, o que eu precisava, era garantir que não tinha conteúdo que, para mim, era adequado. O que o meu marido precisava era algo na televisão que ele e o filho pudessem partilhar, porque ele acha um saco patrulha canina. E vamos combinar, eu também acho, né? Então, assim, o menino quer assistir a televisão com o pai e o pai estava de saco cheio de ficar assistindo o desenho. Carol, isso é legal, né? Falei, eu não sei, a indicação etária é 10 anos. Então, a gente conversou, eu expliquei para ele que eu tinha preocupação, que alguém fez uma avaliação, uma pessoa técnica, de que aquilo não era porque era para uma criança de 8 anos. E ele falou, Carol, eu não tenho paciência para ver essas coisas e ele quer ver comigo. E eu acho que é uma atividade que ele faz e que eu quero participar. No fim de semana eu tenho que eu tenho mais para ficar com ele e ele quer ver. Bom, fizemos esse combinado a partir de uma conversa e a gente chegou à conclusão que, na verdade, assim, gente, tem coisa muito pior em Peppa Pig do que no mundo animal das cores. De verdade, assim, assistir você fala assim, cara, isso tá bom, um animal come o outro. Tem muita vida, a gente também come, né? Enfim, aqui em casa a gente é vegetariano, mas a gente come peixe. Então, assim, gente, é isso, sabe? Então, a gente não... Perceba, tem toda uma ciência, uma técnica por trás das faixas etárias, blá, 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 blá. Tá lá, tá dado. Mas, o que
fez a nossa decisão foi o nosso auto-julgamento. Não é isso, a gente concorda, isso não. A gente não acha que é uma coisa absurda a criança descobrir que um leão come uma zebra. Não, a gente acha que é da vida, né? O que eu não gosto, a música. Se fosse para mim, para que eu fizesse o meu filme sobre o tema, não precisava colocar aquele né? Isso eu acho muito mais assustador do que a realidade animal, né? Mas, enfim, eu queria só ilustrar a questão da conversa entre adultos para a gente continuar na flexibilidade. Mas vamos pensar agora naquela avó que não mora em casa. Aí você vai na casa da avó. E aí, avó, e eu falo pela minha mãe, né? Está assistindo algo que você não acha adequado e está assistindo por um longo tempo. Você tem 2 opções. 3. Né? Você pode ser permissiva, do tipo, tá na minha mãe ver o que quer. Você joga fora todos os seus valores. Você pode ir embora da sua mãe, ser bem autoritária, do tipo assim, nessa casa eu não fico, desse jeito eu não vou. Você pode conversar e flexibilizar. Explicar seus valores para sua mãe. Falar, mãe, você está na tua casa, a casa é sua, eu entendo perfeitamente. Mas será que a gente pode, pelo menos, negociar que o conteúdo vai ser o adequado para o João e para a Mel? Ele pode não amar de paixão, mas ela quer que a gente fique. E se continuar um filme de luta, de guerra e não sei o que, ela sabe que eu vou embora. É um limite que não está posto, né? Então, em geral, na grande maioria das vezes, a gente chega num bom acordo. Eu tenho os meus valores muito claros. Eu fiz uma observação e eu sei muito claramente quais são os meus valores. E eu vou ter momentos, né? E essa primeira situação, onde o eletrônico, ele entra em conflito, ou liberar ou não liberar o eletrônico, entra em conflito com outro valor meu, que é conviver com a família. Para mim é muito importante que meus filhos convivam com a minha mãe. Então, eu preciso ceder nisso, né? Não é abandonar os meus valores. Veja, quando eu falo flexibilizar, eu vejo que muita gente acha que é largar a mão. Então, eu vejo muita gente que não consegue, porque tem que largar a mão, e muita gente que larga a mamãe. Para mim, flexibilidade é bambu. Se você olhar um bambu, ele tem uma raiz extremamente grande, extremamente firme, e ele se mexe. Para mim, a raiz do bambu são os meus valores. Então, tem conteúdo que não vai entrar mais de jeito nenhum, não importa o que eu tenha que fazer para que as crianças não tenham acesso. Não vai, a gente não vai. Tem conteúdos que eu não gosto. Mas tá bom, tá na casa de um amigo, tá convivendo com outra criança, tá na minha mãe, na minha irmã, eu quero que eles convivam. Tá bom, não é o ideal, depois a gente cuida disso, né? Trazemos boas referências depois, porque as referências que mais importam são as do dia a dia. Isso não significa que seja de graça, né? Às vezes um conteúdo que não é tão bacana, a criança fica com aquele repertório. Frozen entrou na minha casa assim. Não é o tipo de desenho que eu queria que minha filha assistisse, mas a gente estava de viagem com um casal de amigos e as filhas dele assistiam. Então, né? Eu não queria abrir mão da viagem. Eu estava na casa deles, eles moram no México, né? E eu não queria ir para um hotel, né? Aliás, a gente foi para o México para encontrar com esse casal de amigos nossos. Então, tudo bem. Agora, se eles resolvessem colocar Senhor dos Anéis para os filhos, eu ia falar, Raul, as crianças a gente não deixa esse tipo de conteúdo. Então, eu te peço, por favor, se a gente pode chegar num acordo, porque se não puder, eu vou para o hotel. Então, assim, percebe que a flexibilidade, ela pressupõe que eu tenha muita clareza de qual é o meu limite. Muita. Então, assim, eu tenho um conjunto de valores, mas dentro desse meu conjunto de valores, eu tenho uma hierarquia. Filme de luta, filme de guerra, filme de... Não. 10 horas. Não. Mas, tá bom. Nas férias, ou na casa da minha mãe, 2 horas. Gente, faz parte. Né? E, por exemplo, isso é uma relação que a minha mãe construiu com as crianças. As crianças sabem que quando a vovó está por perto, eles podem jogar joguinho no celular, coisa que eu não deixo no dia a dia. Não pode qualquer joguinho, mas são joguinhos bem bobinhos que a minha mãe tem no celular.
as crianças vêm à minha mãe e eles já pedem o celular. Porque eles nunca podem, né? Então, assim, quando ela não quer que eles joguem, ela tá lascada. Ela tá criando essa rotina entre ela e as crianças. Faz parte. Então, quando ela quiser fazer diferente, ela vai ter que bancar, né? Ela vai ter que dizer não. Ou, às vezes, ela fala, sua mãe não deixa. Tudo bem, a gente banca essa história. Falamos desse tipo de flexibilidade. A outra flexibilidade é quando a gente... Então, a gente falou dessa flexibilidade quando o contexto muda, né? Tem uma pessoa da família, tem você está de viagem, então o teu contexto mudou, né? Quando a realidade muda. Pois é, gente, a pandemia mudou a nossa realidade. Querer encaixar a rotina que eu tinha na realidade que eu tenho hoje, eu tenho que voltar lá atrás e reobservar. Bom, vamos pensar aula online, tá? O tema do eletrônico... Ah, mas como que eu faço com o eletrônico, né? Você tem que olhar os seus valores. Eu, por exemplo, não concordo com a aula online. Meu filho não entra no Zoom. Eu já avisei a professora dele que se isto for um pré-requisito para ele passar de ano, ele está reprovado. Ele não entrará. A professora dele, a gente estuda numa escola Waldorf, ela entende o meu posicionamento e ela aceita. Mas a escola precisa, e eu também quero, que essa criança faça o mínimo do conteúdo da escola. A professora manda uma foto da lição. Eu faço a lição e entrego para ele no papel, porque eu não quero nem a foto. Você precisa fazer isso? Óbvio que não. Mas, para mim, não é aceitável aula online. Isso é um valor meu. Então, ele sabe que eu estou no celular, ele está vendo o celular, ele fica espiando, mas ele não está fazendo a lição. Então, eu pego a folha de papel, eu desenho o que a professora mandou e entrego para ele. Isso tem um preço. Eu preciso estar disponível para fazer isso. Você precisa fazer igual? Não. Se for o seu valor, sim. Mas se não for, tá bom. O João não encontra com os amigos no Zoom. Para muitas crianças, esse contato é importante. O que eu deixo é o João ligar com vídeo para algum amiguinho, 3, 4 mais próximos, para conversar, de vez em quando. No Zoom, com todas as crianças ao mesmo tempo, naquela confusão que ninguém consegue falar, não entra. Às vezes, ele me pede muito, e eu falo assim, tá bom, filho, hoje você vai ficar. Hoje eu vou deixar você entrar. E aí ele sai do Zoom irritado, agitado, de um jeito que eu sei que não tá bom para ele. Eu falo assim, tá vendo, filho? Tá vendo que não te faz bem entrar nisso daí? Você queria falar com a professora e não deu, porque tinha mais 30 crianças querendo falar com a professora. Você não conseguiu falar. Você viu os amigos e não conseguiu conversar nem brincar com ninguém. Você teve que ficar com o corpinho todo paradinho em frente de uma tela, sem sentido, com um monte de quadradinho. Mas você tem razão, é muito chato esse Zoom. E a gente não entra. Né? Mas a realidade da pandemia é outra. Antes da pandemia, a regra aqui em casa era: tem amigo, tem sol, não tem eletrônico. Né? E eu, para garantir que a gente sempre tivesse amigo e sol, eu estava sempre procurando uma criança para brincar com ele. A gente dava para fazer isso. Então, assim, eu ligava para várias amigas e tal, olha, eu posso ir para sua casa, você pode vir para minha. Putz, se você quiser, deixa os seus filhos aqui para o meu filho brincar, entendeu? Passa o dia com ele, você tem que fazer com suas coisas. Eu sempre fiz isso, né? Agora não dá, gente. Sim, mal a gente está conseguindo que a escola fique aberta, entendeu? Que é o espaço que eu gostaria mais que tivesse preservado do mundo, e não tá, né? Porque a gente está num contexto que tá difícil, para não falar uma palavra mais feia. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que rever os nossos valores. Diante desta realidade, o que eu penso sobre o assunto? Diante dessa realidade, eu acho que a aula online tudo bem, porque eu não vou dar conta. E eu quero que meu filho
Tá ótimo, tranquilo. Gente, eu faço diferente, não quer dizer que você tem que fazer. Não quer dizer que eu tô certo. É o que eu penso que é o melhor para o meu filho, para o seu filho, para a sua realidade. Você sabe o que é melhor. Tá? Então, a gente falou da realidade, a gente falou de quando não funcionou, a gente falou de quando o contexto mudou. Deixa eu ver se tem mais uma. Eu não lembrei. Eu acho que tem mais algum momento que a gente flexibiliza, mas eu acho que esses são os 3 mais importantes. Se vier na cabeça, eu comento. Mas eu quero contar para vocês uma orientação minha para uma amiga queridíssima, para vocês entenderem do que eu estava falando, tá? Sobre isso. Essa minha amiga é uma grande referência, mas assim, uma referência internacional na questão de agrotóxicos, tá? Ela é uma cientista brasileira com reconhecimento internacional, hoje ela está na Bélgica, ou na Itália. Não sei qual dos dois ela estava em transição, não sei se ela já mudou para a Bélgica ou se ela ainda está na Itália. Ela estava nesse processo. E o ano passado, antes dela mudar, ela foi convidada para fazer uma apresentação do trabalho dela no Parlamento Europeu. Percebam o tamanho do projeto. Não estou falando, né? E ela ia viajar para lá, e ela não tinha quem pudesse ficar com os filhos, ela ia ficar vários dias, né, para, enfim, articular várias coisas na Europa, inclusive, né, resolver essa questão da viagem dela, que estava com um monte de problemas, tinha um problema aqui nacional e tal, enfim. E ela falou assim, Carol, o que eu faço? Eu não tenho onde enfiar as crianças. Eu falei, leva ela junto, eles juntos. Eles não podem ficar lá. E o que essas duas crianças vão ficar fazendo numa conferência, Carol? Eu falei, lá, às vezes a gente pode usar o eletrônico. Carol, mas eles vão ficar 10 horas na tablet? Eu falei, lá, é o que você tem pra hoje, não é, meu amor? Ela falou, jura, mas você tá falando isso pra mim? Eu falei, tô falando com toda a segurança. Isso não vai fazer mal pros seus filhos. Não é uma realidade posta todos os dias. Neste momento não tem outra coisa para oferecer. E tudo bem. Assim, se você não for para essa conferência, o que significa para a sua vida? Qual é o tamanho disso para você? Eu falo, putz, Carol, assim, é um grande reconhecimento do meu trabalho. É anos de pesquisa para chegar nesse lugar. Eu falei, você vai abrir mão de tudo porque eles vão ficar 2 dias, 10 horas no tablet, 2 dias. Cara, vai fundo, entendeu? Depois a gente cuida disso. Gente, perceba, eu não estou orientando essa mulher a adotar 10 horas de tablet para a vida. Ela terá flexibilidade, que neste momento da vida dela, e no momento dessa família, isso é bom. Porque até a questão material tem que entrar no jogo. Ou essas crianças vão comer vento. Ela precisa trabalhar até para ganhar dinheiro, gente. E as crianças vão comer vento? Se essa mãe não trabalha? Entende? É isso. Ah, Carol, então, agora que eu estou em home office, eu posso deixar meu filho 10 horas na frente do eletrônico? Se essa é a sua realidade possível, não sou eu que vou te julgar, meu amor. De verdade, não sou. Eu acho saudável? Não acho. Mas a gente faz o que a gente pode, não o que a gente quer. Entende? Então, assim, se não tem alternativa, eu adoraria ser uma rede de apoio para você, para seu filho não ficar tanto tempo no eletrônico. Mas se você não tem alguém para te ajudar, esta é a realidade que você tem. De verdade. Não é uma questão de flexibilizar aqui. Entende? No caso dessa minha amiga, foi uma flexibilização. Ela momentaneamente tirou o filho, colocou os filhos na frente do eletrônico, para ela poder dar conta de um evento fundamental na carreira dela, que faria toda a diferença no futuro material dessas crianças. E que ela não tinha uma alternativa, gente. E ela não tem uma alternativa, é uma bosta. É uma bosta social. Sabe falar de todo mundo. Por mim, essas crianças tinham ficado 15 dias aqui na minha casa. Eu poderia ficar. Mas eles queriam ficar perto da mãe. Entendeu? E assim, a gente não cria redes de apoio, né? Enfim. Eu acho que é isso, né? Eu vou deixar
o vídeo, eu vou subir o vídeo de ontem e o vídeo de hoje no YouTube. Passo para vocês assistirem. Se tiverem qualquer comentário. Pode. Eu acho que eu não comentei nos outros vídeos. No meu blog, eu tenho um texto que eu escrevi já faz mais de um ano, eu acho, que até tem uma parte desse texto, inclusive, que está no meu livro, né? Que eu falo um pouco dos impactos dos eletrônicos em crianças pequenas, tá? Assim, embora recentemente tenham chegado para mim crianças maiores, né? A grande maioria dos pacientes que eu atendo são famílias com crianças pequenas, né? Então, eu tive um olhar sempre muito voltado para crianças de 0 a 6, no máximo 10, né? E esse texto é um texto que fala de telas, né? Que explica quais são os prejuízos da exposição excessiva de telas para crianças. Está lá no meu blog. Eu vou colocar na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha por lá, tá bom? Beijo!